O que estão fazendo com o futebol brasileiro? Um dia depois de um escândalo de arbitragem no jogo do Grêmio, o Ramon Abate Abel ignora um pênalti claríssimo a favor do São Paulo, quando o São Paulo vencia por 2-0 o Palmeiras. Depois, o Ramon Abate Abel ignora um pisão do Andreas Pereira para expulsão. Ainda teve um lance duvidoso no primeiro gol do Palmeiras. Aí vocês querem que o torcedor do São Paulo, que o torcedor do Grêmio não desconfie que possa ter alguma coisa errada no futebol brasileiro? O torcedor, ele tem direito de desconfiar de tudo. A credibilidade do futebol brasileiro acabou de vez. O torcedor não acredita mais no futebol brasileiro. Ele não acredita, ele não tem respeito, ele não tem confiança em quem comanda o futebol brasileiro. Um dia, escândalo no jogo do Grêmio. No outro dia, o tal do Ramon Abate Abel ignora várias marcações. Palmeiras beneficiado e ainda virou o jogo. E o torcedor tem direito de pensar alguma coisa? Tem, total. Se não fosse o meu respeito pela Jovem Pan, se não fosse o meu respeito pela família que toca rádio, pelos meus companheiros, pelo torcedor, eu nem faria esse programa hoje. Assim, em luto pelo futebol brasileiro. Futebol brasileiro acabou, gente. Futebol brasileiro acabou. Um dia após um escândalo de arbitragem no jogo do Grêmio, hoje, Ramon Abate Abel decide o clássico para o Palmeiras. Hoje, o que se viu no Morumbi, um pênalti absurdo, descarado, ignorado pelo Ramon Abate Abel, quando o São Paulo vencia por 2-0 o jogo. É um pênalti, escorregou, não interessa. Atropelou o jogador do São Paulo, derrubou dentro da área. O jogador queria participar do lance. No carrinho, foi escorregada? Foi, mas foi um carrinho. E que foi ignorado pela arbitragem. Um pisão do Andreas Pereira na canela do jogador do São Paulo. Amarelo. Um simples amarelo. A falta no primeiro gol, eu acho um lance duvidoso. Então, nem preciso chamar tanta atenção, porque pode ser lance de jogo. Agora, o torcedor brasileiro, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Você que não acredita no futebol brasileiro, você não tá errado. Você que não tem a menor confiança mais na credibilidade do futebol brasileiro, você não está errado. Se em 2 dias a gente vê 2 jogos sendo decididos pela arbitragem, é porque realmente o futebol brasileiro não é mais sério. Não sei nem se ele já foi um dia sério. Agora está descarado pro torcedor que o futebol brasileiro não é sério, gente. Não dá pra gente levar na normalidade. Hoje eu tava aqui esbravejando pela vergonha no jogo do Grêmio. E agora eu tô aqui de novo. Por mim, de verdade, acaba o futebol brasileiro. Acaba! Fecha tudo e começa de novo, porque a credibilidade do futebol brasileiro acabou a credibilidade do futebol brasileiro. O torcedor do São Paulo, hoje, que não acredita mais que o futebol brasileiro é sério, ele vai ter razão. O torcedor do Grêmio, hoje, que não acredita que o futebol brasileiro é sério, ele vai ter razão. A credibilidade, a CBF conseguiu. Ela se esforçou tanto que ela conseguiu
Aí o torcedor, ninguém aqui pode confirmar nada, ninguém aqui pode julgar nada, mas aí o torcedor que fala, é tudo armado, tem armação, tem sacanagem, ele tem direito de desconfiar. Se são tantos erros ridículos, absurdos, que não são marcados, o torcedor brasileiro, ele tem todo o direito de desconfiar do que ele quiser, porque não parece ser sério. Não parece ter a mínima credibilidade o futebol brasileiro. Sabe por quê? É o que eu falo. Daqui a pouco o treinador do Grêmio, o Mano Menezes, pode cair, porque o Grêmio pode ficar numa situação complicada. Daqui a pouco não. Os torcedores do São Paulo, que já estavam protestando, quem sofre com isso é o jogador do São Paulo. Então o jogador do São Paulo, por causa da falta de vergonha na cara do Ramon Abate Abel, ele não vai poder sair de casa amanhã. Ele não vai poder jantar com a família dele amanhã. Ele vai ser vaiado, ele vai ser cobrado, ele vai ser... Claro que o São Paulo também cedeu e teve a virada do Palmeiras, que dentro do campo deu conta do recado. Mas não dá pra gente ignorar a arbitragem. Não dá. Porque se o São Paulo faz 3-0 no lance do pênalti, que o Ramon Abate Abel... Vai ver, o Ramon Abate Abel tava vendo o jogo assim, ó. Assim. Ele tava vendo o jogo. Vai ver, ele tava vendo o jogo assim. Porque foi na cara dele. Foi na cara dele. O pênalti descarado. Então, torcedor do São Paulo, você que hoje desconfia do que você quiser no futebol brasileiro, você tem seu direito. Então, torcedor do Grêmio, você que desconfia do que você quiser no futebol brasileiro, você tem o seu direito. Porque o que nós estamos vendo são árbitros e árbitros do VAR ignorando o que é a regra do futebol, passando por cima do que é a regra do futebol. E o lixo chamado CBF até agora não se pronunciou. Já soltou áudio de VAR, vai soltar já mais áudio de VAR, mas não vai se pronunciar. Vai ver porque o presidente pode estar na praia, pode estar viajando. O presidente da comissão de arbitragem pode estar no fim de semana. Para que vai trabalhar sábado e domingo, né? Vai ver, eles não podem, é horário comercial. É um trabalho super sério. Agora, eu tô louco para ver o que vão falar. É inacreditável o nível que a gente chegou no futebol brasileiro. Um nível onde o torcedor não acredita mais que o futebol brasileiro é sério. E eu queria muito estar aqui falando para vocês, não, futebol brasileiro é sério, até porque eu trabalho com isso. Meu trabalho envolve isso. Mas eu não vou, porque eu não sou de mentira. Eu não sou como muito coleguinha que vai disfarçar para você. Vai falar, não, são erros normais. Erros acontecem. Não são erros normais. Não são erros normais. São erros absurdos que comprometem um campeonato, que comprometem times, que comprometem jogadores, acabando com a regra do futebol. Se eu sou a FIFA, eu fecho as portas da CBF. Eu boto um cadeado na CBF e eu digo, me desculpa, mas o que vocês estão fazendo com o futebol brasileiro não é justo. Então, minha função aqui seria tentar, não, acreditem, é sério, mas eu não consigo acreditar. Então, eu não exijo que vocês acreditem. Eu não sei qual é o erro, eu não sei o que acontece, eu não posso julgar ninguém, mas você, torcedor, que desconfia do que for, vendo o que está acontecendo no futebol brasileiro, ninguém pode tirar a razão. Agora, o Flávio Prado, a gente hoje falou da arbitragem. Ou seja, era um dia para a CBF conversar com os árbitros. Vamos ficar atento. Tivemos um escândalo ontem. Vamos ficar ligado. Não vamos ter erro ridículo. E o que aconteceu hoje, principalmente no pênalti, Flávio, foi um atropelo do jogador do São Paulo. O jogador do São Paulo estava indo para a bola. Ele é atropelado pelo jogador do Palmeiras. E não foi marcado. Eu ainda expulsaria o Andreas, porque todo lance que eu vejo com sola do pé
na canela, ali na altura que foi, eu vejo expulsão. E olha isso aí, olha esse lance, olha isso, gente. Ele tá em cima do lance, esse cara de pau. Olha isso. Como que alguém vai me dizer que isso aí não é pênalti? Olha, essa câmera é demais. Olha isso. O jogador do São Paulo indo pra bola. Ele tá do lado e ele fala, segue o jogo. Pra mim, hoje, é que eu amo muito o meu trabalho, mas pra mim hoje acaba de vez a credibilidade do futebol brasileiro, Flávio Prado. Boa noite, Milhado. Boa noite, amigos. Olha, realmente esse lance não tem a menor explicação. Não tem explicação. Por que ele não marcou esse pênalti? Não tem explicação. Não tem. E aí entra naquilo que você falou, né? O cara vai falar, sabe, ficar aquele cheiro de arroz queimado. E ainda lembrando que o São Paulo, recentemente no jogo contra o Palmeiras, teve um pênalti absurdo marcado a favor do Palmeiras. Lembra aquele do Vitor Roque? Do Paulista. Do Sanovelo, né? Semifinal do Paulista. Foi o Flávio Rodrigues de Souza. Bom, enfim. Esse pênalti não tem. Pênalti, explicação fácil da regra. Imprudência. O jogador não quis derrubar, mas ele escorrega e derruba o jogador. Não é um lance discutível. Igual o pênalti do Vitor Roque que eles deram. Não tinha dúvida, não foi nada. Agora, não tem dúvida, foi pênalti. Esquisitíssimo. Eu não consigo explicar por que ele não deu esse pênalti. E mais, tinha um mané chamado Hilbert Estevão, que era o VAR, que não chamou. Quando eu falo que o VAR é um saco de lixo que não serve pra nada, quando ele tem que entrar, não entra. Quando não precisa entrar, ele entra. Não tem explicação. Não tem nenhuma explicação, nenhuma. A gente tenta, a senhora assim, vou estudar a regra, vamos ver como é que foi e tal. O que teria acontecido? Não tem. Porque ele tá muito bem colocado e tem o VAR. E não foi um lance duvidoso. O lance do Andréas Pereira eu também teria expulsado, mas você fala, o árbitro tá em velocidade, enfim, não tá bem posicionado, pode acontecer. Agora, o pênalti não tem explicação. Realmente eu gostaria que ele dissesse por que ele não marcou, baseado em que ele não marcou. Ô Flávio, Oi. Flávio, mas aí você diz isso, não tem o porquê. E aí que o torcedor brasileiro pode desconfiar do que ele quiser, Flávio Prado? Claro. Pode, ele pode desconfiar. Claro. O torcedor brasileiro, vendo um lance como esse, ele pode desconfiar de sacanagem. Claro que ele pode, porque não tem como você me dizer que um árbitro, e esse Ramon Abate-Abel, ele é recorrente, ele não para de errar, o Ramon Abate-Abel. O que o torcedor, vendo isso, o que o torcedor vai pensar? Ele sabe que o árbitro não é cego. Ele sabe, se o árbitro tá lá, ele passou num exame, né? Ele fez exames todos lá, psicológico. Ele sabe que ele não tem problema mental, porque ele fez exame psicológico. Então, o torcedor que vê um pênalti desse, não marcado, ainda vendo o Andréas Pereira sem ser expulso, ele pode desconfiar do que ele quiser, Flávio. Porque você está dizendo, não tem como ignorar esse pênalti. Acaba de vez a credibilidade do futebol brasileiro. Futebol brasileiro não tem mais credibilidade. Você, torcedor, que quer escutar mentirinha, vai para outro canal. Mas eu concordo com você. Se você não acredita mais no futebol brasileiro, você não está errado. Depois do que aconteceu no jogo Grêmio e Red Bull Bragantino ontem, depois do que aconteceu no clássico de hoje, porque foi o que eu disse, era para hoje a comissão de arbitragem da CBF fajuta ter ligado para todos os árbitros e dizer, atenção redobrada, tivemos um escândalo ontem, hoje não podemos mais ter erros como esse. E tem um do mesmo peso, Bruno. Um do mesmo peso, porque esse pênalti, quando estava 2-0 pro São Paulo, é uma vergonha, é um vexame. Não dá. Eu não peço mais pro torcedor brasileiro acreditar no futebol, acreditar no que ele quiser. Não dá, Bruno, não dá. A não ser que a gente faça um torcedor de babaca. E eu não vou fazer, Bruno Prado. O lance do pênalti, ele é muito claro, não tem uma explicação, não tem lógica, não tem interpretação, foi muito claro, foi
o Alan, né, que dá o carrinho e acerta o Tapia, passa a bola, não disputa a bola, ele passa longe da bola, ele tentou, até ou escorregou, enfim, mas ele acerta o Tapia e derruba. É um lance bem claro, e ainda mais com o VAR, né, é um lance muito claro. Então não tem uma explicação lógica. Os outros lances você pode discutir, o do Andréas podia ser para vermelho, mas ok, faz parte, isso aí dá para você interpretar, dá para você discutir. O do pênalti não, o pênalti é claríssimo, né? O pênalti, a gente tá vendo a bola bem longe, né? A bola passa longe, né? A disputa, não acontece a disputa pela bola e o Alan atropela o Tapia, a bola bem longe, então pênalti claríssimo, não tem uma lógica para isso não ter sido marcado. Os outros lances, ok, aí reclama falta no início de uma jogada, de outros, aí ok, mas esse é o lance muito claro e realmente é um erro gravíssimo, né? Do Ramon Abachaebel, que na teoria é um dos melhores árbitros que temos aqui, ele esteve no Mundial de Clubes, deve estar na Copa do Mundo do ano que vem e comete um erro claríssimo, escancarado como esse. Foi um erro realmente no nível muito próximo do jogo de ontem do Bragantino com o Grêmio, sim. Melhores árbitros, Bruninho, se for a sua opinião e a da CBF, tá? Porque eu acho ele uma bosta, tá? Eu acho o Ramon Abachaebel recorrente. Ele erra muito. Eu acho ele horroroso. Eu acho que o único árbitro aceitável no futebol brasileiro é o Klaus, tá? O único. O resto eu acho uma classe vergonhosa. O resto eu acho uma classe que erra toda rodada, que prejudica times toda rodada, que beneficia outros toda rodada. E aí é que eu falo que o torcedor que quiser pensar o que ele quiser, não tem mais como a gente pedir. Não tem. Até porque eu não acho a CBF uma entidade séria. Como é que eu vou pedir pro torcedor acreditar no futebol brasileiro se eu não acredito? Diante de todas as vergonhas que eu já vi na CBF, eu já vi presidente preso, eu já vi presidente banido do futebol, eu já vi presidente proibido de sair do país, eu já vi presidente que foi tirado por assédio, eu já vi de tudo na CBF. E agora, o mais escandaloso é que com 60 mil televisões, o que mais tem na frente do VAR é televisão. E os caras conseguem ignorar a imagem. Então, como o Flávio disse, não tem como justificar o VAR não chamar e o árbitro não marcar aquele pênalti. Então, o que vocês querem que o torcedor imagine? O que muito torcedor tá me mandando aqui? Pilhado tem sacanagem, Pilhado tem safadeza no futebol brasileiro, Pilhado tem esquema. Eu que não posso responder para ele, eu garanto que não. Já respondi em algum momento da minha carreira. Hoje não dá, porque para eu responder isso para ele, eu tenho que acreditar nisso. Como é que eu vou acreditar que a arbitragem de ontem viu pênalti, no pênalti do Grêmio? E como é que eu vou dizer pro torcedor, o árbitro não viu? Foi um lance muito discreto. Ele atropela só com 75 quilos o jogador do São Paulo. Não dá pra gente passar uma visão de seriedade no futebol brasileiro pro torcedor mais. Diante do que a gente viu no fim de semana, acabou. Eu desisto de tentar ver alguma credibilidade no futebol brasileiro.